Gravação iniciada. Deixa eu iniciar. Muito obrigada. Guardar o salvador iniciar, o backup. Recording is on. Boa tarde, retomamos depois de um intervalo a sessão da tarde, dia 26 de abril de 2021, a da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Marco Antônio Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques de Oliveira, José Adão Vitorino de Moraes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semiramis de Oliveira Duro e eu, Lisiane Gelatimeira, como presidente. Nós vamos julgar o item 27 da pauta e já foi convocado, já está presente a patrona, a doutora Larissa Gimenez Martins, né, que vai fazer sustentação para a corrente Postiba, Administração e Participação de Empreendimentos Comerciais. Nós estamos no item 27 e eu passo a palavra à relatora, a doutora Semiramis. Bom, retornando então ao item 27, senhora presidente, ele é o paradigma dos itens seguintes. A controvérsia aqui nesses autos é também a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718. A contribuinte entrou com os pedidos de compensação em relação ao recolhimento feito a maior indevidamente com base no alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS. A análise básica que nós temos que fazer é que o principal argumento da recorrente é no sentido de que devem ser afastados toda a receita que não seja aquela proveniente de serviços, de prestação de serviços e vendas de mercadoria. Esse é o conceito da recorrente para a base de cálculo do PIS e da COFINS. A DRJ já reconheceu uma parte do crédito e no recurso voluntário a empresa segue sustentando que ainda há de ser excluída da base de cálculo, além do que a DRJ já acatou, os valores relacionados à recuperação de despesa, aluguéis, outros recebimentos e receitas diversas. E, ao final, então, ela pede provimento do recurso para afastamento do PIS, relacionado a esse caso aqui. Os outros processos são PIS e COFINS, sobre as receitas diversas da venda de mercadorias e prestação de serviços de qualquer natureza. É a síntese do relatório, presidente. Muito obrigada, doutora. Eu passo, então, a palavra à patrona, a doutora Larissa, por favor. Muito obrigada. Como bem ressaltado pela relatora, ao realizar uma nova análise do direito creditório, a DRJ entendeu que os valores relativos à recuperação de despesa, aluguéis, outros recebimentos e receitas diversas se enquadrariam no conceito de faturamento, e, portanto, deveria sofrer a incidência das contribuições. Para melhor elucidar os fatos, eu vou destacar um pouco a natureza dessas receitas. Recuperação de despesa. Trata-se dos valores que são recebidos em decorrência da atuação da empresa como comercializadora de veículos, que é obrigada a dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões quando necessário. Para formalizar essa garantia, a recorrente ela presta o serviço e depois ela é reembolsada pela montadora. Agora eu vou falar um pouquinho dos valores registrados a título de outros recebimentos. Nesse caso, é possível verificar receitas com duas naturezas. A primeira é relativa às bonificações que são pagas pela Petrobras, levando em consideração o volume do combustível adquirido pela recorrente, ou seja, essas bonificações nada mais são do que redutores do custo de aquisição do próprio combustível. E a segunda diz respeito aos valores pagos por empresas que utilizam o pátio da recorrente para guardar os seus veículos. Esses valores se assemelham a aluguéis. De acordo com a DRJ, as verbas recebidas a título de bonificação e recuperação de despesa configuram receitas decorrentes do desenvolvimento das atividades da recorrente. No entanto, esse entendimento não merece prosperar, tendo em vista que
As bonificações e recuperações de despesas são, respectivamente, redutor do custo de aquisição do combustível e o reembolso recebido pela montadora. E como se sabe, a receita representa o ingresso de algo novo no patrimônio da pessoa jurídica. Por esse motivo, as meras reposições patrimoniais, que apenas recompõem o ativo e o patrimônio em seu estado anterior, não podem ser consideradas receitas. E esse é justamente o caso da recuperação de custos e despesas, na medida que elas representam recuperação dos valores incorridos pela empresa, cujo ingresso implica numa mera recomposição do patrimônio, não no seu incremento. Eu gostaria de destacar também o Acórdão 3201-005-335, proferido pelo CARF em meados de 2019, que entendeu, pela exclusão da base de cálculo das contribuições, os valores controlados nessas contas, nas contas de recuperação de custos e despesas. Ainda eu gostaria de ressaltar que não é só porque a recorrente contabilizou as recuperações de custo e despesa como receita, que tais montantes passaram automaticamente a ser tributáveis pelas contribuições. Isso porque não se pode atribuir aos lançamentos contábeis tamanha importância a ponto de se entender que a adoção desses critérios significa ter ou não que submeter certos ingressos à tributação. A DRJ entendeu também que seriam receitas tributáveis pelas contribuições os valores recebidos a título de aluguéis e estadia de veículos de outras empresas no pátio da recorrente. Tal entendimento também não merece prosperar, tendo em vista que, como se sabe, no julgamento da inconstitucionalidade do dispositivo da 9718, o STF decidiu que faturamento diz respeito somente às receitas decorrentes da venda de mercadoria ou da prestação de serviço, e os valores relativos a aluguéis e estadias de veículos de outras empresas não guardam qualquer relação com venda de mercadoria ou prestação de serviço. E, ainda assim como já demonstrado, o fato da recorrente ter contabilizado tais verbas como receita não faz com que tais montantes passem automaticamente a ser tributáveis pelas contribuições. Face exposto, requer-se o provimento do recurso voluntário e, na remota hipótese de se considerar insuficientes todas as provas que foram apresentadas no âmbito desses processos, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Alguma questão? Então, eu passo a palavra à relatora, por favor. Bom, passando ao voto, está pacificado, né, essa matéria em relação à inconstitucionalidade do parágrafo 1º, e o entendimento que nós aplicamos é no sentido de que receita bruta de vendas de mercadorias e prestação de serviços de qualquer natureza na verdade, todas as receitas que sejam oriundas do exercício das atividades empresariais, as operacionais ou típicas, né, que as duas nomenclaturas a gente vê usadas em acórdãos. Né? Então, dessa forma, a receita bruta ou faturamento decorre da venda das mercadorias, da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando receita de natureza diversa. Portanto, o resultado econômico da atividade empresarial e estatutária operacional que constitui a base de cálculo da COFINS. Nesse contexto, há de se aplicar o provimento judicial desde que comprovadas a natureza das receitas da recorrente. A atividade dela, segundo o contrato social, é comércio de veículos automotores, peças, acessórios, prestação de serviços de manutenção de mecânica, de automóveis em geral, compra, venda e distribuição de produtos derivados de petróleo na forma de varejo, mediante uma rede especializada em autopostos, prestação de serviços de lavagem e lubrificação, atendendo sempre as exigências legais e regulamentares, bem como a administração ou locação de imóveis próprios. A contribuinte juntou planilha, livro diário e livro razão. Dessa forma, com base nesses documentos juntados, para apurar o valor devido, foram computadas as receitas de vendas e as receitas denominadas pelo interessado como receitas operacionais. Por isso, foi entendido como faturamento as receitas de vendas de mercadorias e serviços, além das operacionais, e também as receitas de aluguéis e administração de imóveis próprios. E foram excluídas as receitas financeiras, bem como o faturamento decorrente da venda de combustível, derivados de petróleo e álcool para fins carburantes, devida
pelos comerciantes varejistas, pois essas contribuições são retidas e recolhidas pelas refinarias de petróleo ou pelas distribuidoras de álcool na condição de contribuinte substitutos, nos termos da antiga substituição tributária prevista. Em seguida, a base de cálculo apurada, sem a ampliação do parágrafo 1º, consta nas planilhas que acompanharam a decisão de piso. Verifica-se que o débito em 31/5/99 foi apurado em R$ 409,33, ao passo que, após imputação de pagamento, restou o saldo disponível de restituição no valor de 104. Foi esse valor que foi reconhecido pela DRJ. Então, segue a recorrente defendendo que não compõe o seu faturamento as receitas que a doutora explicou para nós: recuperação de despesa, aluguéis, outros recebimentos e receitas diversas. Os esclarecimentos que ela fez foram postos, então, na sustentação oral, e ela sustenta também que o fato da contabilização não implica que a contabilização é receita não implica em que receita seja. Bom, ocorre que no recurso voluntário a empresa assume que tais receitas são operacionais, mas que nem todas as operacionais podem compor a base de cálculo da contribuição. O PIS incidiria apenas em receitas decorrentes de vendas de mercadorias e prestação de serviço. Ou seja, recorrente tem um conceito um pouco mais restritivo. A despeito dessas alegações, entendo que não há o que se deferir, porque, como já tratado acima, após o afastamento do indevido alargamento da base de cálculo das contribuições, tem-se que é faturamento equivalente à receita bruta, não se limitando apenas à venda de mercadorias e prestação de serviço, ou seja, a receita bruta é a atividade típica. Dessa forma, a noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao resultado financeiro decorrente das atividades principais, ou seja, aquelas vinculadas ao seu objeto e que se referem, em regra, à maior parcela do ingresso de valores da pessoa jurídica, em observância dos princípios da isonomia, capacidade contributiva e também os princípios que regem a seguridade social, universalidade, solidariedade e equidade na forma de participação do custeio. Por conseguinte, não compõe a receita bruta do contribuinte as receitas financeiras e as não operacionais. A planilha de apuração do PIS devido, afastada a ampliação da base de cálculo, foi elaborada nos exatos termos dos livros contábeis apresentados. Então, essa contabilidade, ela faz prova a favor do contribuinte, por isso que eventuais erros na contabilização são atribuídos à própria recorrente, a ela cabe o afastamento de erros que ela tenha cometido na própria escrituração. Em suma, a planilha levou em conta a escrituração da própria empresa, logo a base de cálculo está correta, composta por receitas de vendas e outras receitas operacionais. Acrescente-se que, para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito, nos termos do 170. No tocante à alegação de conversão em diligência, entendo que é prescindível, em virtude dos elementos que já constam nos autos. Então, a minha conclusão foi por negar provimento de recurso voluntário, presidente. Muito obrigada, doutora. Alguma questão? Então, a proposta do relatora é negar provimento ao recurso voluntário. Nós estamos no item 27. Doutor Marco Antônio? Podemos iniciar a votação? Eu posso, eu estou terminando de ler, só um minutinho só, desculpa. Tá? Enquanto isso, deixa eu ver se o doutor Marco Antônio... Doutor Marco Antônio? Estou ouvindo, presidente. Estou acompanhando perfeitamente. Você mesmo, só me esclarece um ponto, por favor. Essa questão que a recorrente chama de recuperação de despesas é, na verdade, serviço de manutenção de veículos que ainda estão em garantia, e quem remunera elas pelo serviço é a própria montadora, porque ainda está em garantia, é isso? É isso que a recorrente alega, mas como eu coloquei, ela escriturou como era operacional e não trouxe nenhum documento detalhando essas receitas que supostamente estariam erradas, ou seja, não seriam operacionais. A gente não tem nenhum documento, nenhuma nota fiscal, nada. E por isso até que ela pediu a conversão em diligência, mas eu acho que, enfim, é um processo de compensação antigo, enfim, eu acho que não cabe, nesse momento, pedir produção de prova, né, e a DRJ anexou junto ao acórdão toda a memória de cálculo de acordo com a escrituração que ela apresentou. Então, o que eu entendi a respeito? Se na escrituração que ela apresentou estão essas receitas como operacionais,
ao dizer que foram escriturados como operacionais, mas tem essas naturezas indicadas por ela no recurso, deveria ter trazido a comprovação correspondente, né? Contrato, nota fiscal, enfim, qualquer outro tipo de documento que comprovasse essas naturezas, né? E não temos nada disso. Por isso que eu neguei provimento. Não, porque eu fiquei na dúvida também desse ponto, se tivesse provas, né? Se tivesse trazido. Porque me parece que quem, ao invés do cliente remunerar a concessionária pelo serviço que está em garantia, quem remunera é a própria montadora, né? Então não seria propriamente uma recuperação de custos. Mas eu ainda não maturei muito a ideia, mas na verdade, muitas dessas alegações eu tendi a achar que de fato não eram receitas. Mas não entrei no mérito de cada uma porque nós não temos documentação correspondente. Esse é o ponto. Não, aqui eu acho que a única que a gente tem que tomar cuidado com eu detesto essa palavra operacional, né? Que para nós 718 são receitas integrantes do lucro bruto. São receitas da atividade principal. E receita operacional é um conceito mais amplo. Equivalência patrimonial é receita operacional, receita de juros é receita operacional, né? Mas eu entendi que a senhora falou que o operacional é da atividade da empresa. Eu sei que a senhora se referiu a isso, inclusive colocou a redação do voto do ministro Peluso. Então eu sei que a senhora se referiu à receita da atividade e isso ficou claro no seu voto. Eu concordo com o voto, vou acompanhar por a questão da falta de provas. Desses itens aqui todos, eu acho que o único que seria uma receita de 9.718, que é receita de venda de mercadoria e serviço, seria a questão da garantia. E quando você está dizendo aqui que ela entrega peças quer dizer, a garantia é da loja, a loja não cobra do cliente, mas a loja paga para ela. Então é venda, ela está vendendo peça dela. Então isso aí seria uma receita, mas a falta de prova, ela perde nisso. Então eu concordo com a relatora quando diz que a gente não pode acatar as alegações sem prova em matéria de crédito. Ok, obrigada, doutor Marcelo. Mais alguma observação? Podemos votar? Doutor Marco Antônio, por favor. Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão. Relatora, presidente. Obrigada. Doutor Salvador. acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Nós estamos falando do item 27, e essa decisão serve como paradigma para julgamento dos itens 28 a 118. O resultado do julgamento para essa referência será aplicado aos processos repetitivos na forma prevista no regimento interno do CARF. Então, nós passamos agora, doutora Semiramis. Nós passamos agora ao próximo item, 119, 120, 121, 122 e 123. Vamos ser julgados em conjunto. Isso, nós podemos abrir o quarto arquivo de cima para baixo, que tem 728, 2011 e 11. Obrigada. Eu vou anunciar aqui. Então, nós passamos ao julgamento dos itens 119 a 123. A recorrente continua por Tiba Administração e Participações em Empreendimentos Comerciais Limitada. A relatora é a doutora Semiramis. E nós continuamos contando com a doutora Larissa Gimenez Martins, que também vai sustentar. Por favor, doutora Semiramis. É para abrir qual? Desculpa, doutora Semiramis. Quarto processo, de cima para baixo. Ele é 728, 2011 e 11. É que às vezes a ordem está diferente, é para abrir o mais recente. Isso? 119, entendi, o final 2011. Tem dois que tem 2011 e 11. Tem três, é o mais recente, porque a ordem muda. Não, já entendi. É o 728, então, entendi. É o que foi gravado a 19h58, é isso?
Parece. Ah, tá, entendi. Se vamos por esse critério, é o gravado de Não, desculpe. 32. Eu achei que era o mesmo. Foi um número diferente, né? Desculpe. 19,32, obrigada. É que eu achei que era o mesmo e estava procurando um critério aqui, desculpe. Por favor, doutora. Bom, esses processos, esses 5 processos, eles também seguem a mesma controvérsia, a mesma matéria do item 27 que nós acabamos de julgar. Mas aqui o desfecho foi outro, porque a DRJ informou que o mesmo crédito destes processos 5 que nós estamos julgando, item 119 a 122, os mesmos créditos já tinham sido liquidados em outros processos da recorrente. Liquidados porque não haveria recurso de ofício em relação a esses valores que são bem pequenos. Então, aqui, a solução, a recorrente pediu a conexão entre os processos, né? Cada um desses 5 itens tem o seu conexo, nos quais foi verificado a utilização do mesmo crédito, mas não sobrou nada para utilização no processo que nós estamos em mãos. Então, a recorrente, ela pediu conexão, em cada um desses 5, ela pediu conexão do correspondente. 2 deles estão como repetitivos, relacionados ao paradigma do 27, e alguns deles estão na origem. Por isso que eu coloquei para vocês aí a página 34 do manual, porque esses processos aqui, eles não são nem decorrentes, eles são conexos, né? A conexão, ela não demanda o sobrestamento, enquanto se aguarda o outro, né? Diferentemente de processos decorrentes, né? Então, o manual, ele fala que quando o conexo estiver na origem, nós temos que julgar normalmente. Só que os que estão na origem já foram julgados em primeira instância e a DRJ concedeu o crédito que estava disponível segundo a memória de cálculo. A mesma memória de cálculo que nós utilizamos no item 27, quer dizer, que a DRJ reconheceu no item 27, foi utilizado aqui também nesse processo, a mesma memória de cálculo. Então, tem a indicação dos números dos processos e os valores pleiteados em relação ao mesmo crédito. Nenhum desses 5 processos sobre nossa análise teve o crédito sobrando no outro processo conexo. Então, como ele já tinha sido aproveitado em outro processo sem saldo, não é possível nos nossos 5 processos reconhecermos nenhum valor a mais. Por quê? Porque já foi todo o crédito reconhecido no outro processo e não cabe novo reconhecimento de outra parcela, justamente porque o mérito em si aqui se esvai, né, no momento em que o crédito pleiteado foi usado em outro processo. E não vejo nenhuma contradição no fato de 2 deles estarem no lote de repetitivos. Por quê? Porque se já não resta mais crédito reconhecido para ser usado, significa que eventual novo crédito não existe em virtude da negativa que nós demos por falta de prova, em relação às outras receitas que supostamente não seriam receitas, né, as aluguéis, enfim, aquela argumentação que a gente tratou no outro. Então, nesses 5 processos, eu só esclareço os cálculos, indico qual é o processo conexo, para negar provimento em virtude de que o crédito que foi reconhecido com base na recomposição da escrita, de acordo com os documentos apresentados, o crédito já foi utilizado em outro processo sem que sobrasse saldo para este. E também, se não há saldo para este, então a questão da inclusão das receitas estranhas, eu acho que resta prejudicado. Então, o meu voto foi por negar provimento, em virtude dessa impossibilidade de qualquer deferimento, porque o crédito foi utilizado em outro processo. Em cada um dos 5 votos tem a indicação do processo específico, eles não são repetitivos, então vale cada uma das indicações, né? E indicação do processo correspondente do crédito utilizado e o quanto foi pedido e o quanto tinha sido reconhecido. Então, enfim, a síntese é essa e meu voto no 5 é por negar provimento e recurso voluntário. Doutora, o único ponto é que eu não sei se a advogada ia fazer sustentação. Pelo que entendi no início, ela disse que faria. E aí foi o voto
Já foi relatório e voto, eu não sei. Desculpe. É que é a mesma matéria. É a mesma Entendi. matéria. A diferença, então, é que foi identificado pela DRJ que o crédito tinha sido utilizado. E nesse ponto, a recorrente até colocou que deveria ter sido aproveitado também o mesmo valor aqui. Essa duplicidade, ela não tem fundamento legal, né? Enfim, peço desculpas. Eu achei que já estava tudo Eu defendido. também não sei se eu entendi bem. Vamos consultar a patrona. A doutora gostaria de fazer a sustentação nesse processo? Gostaria, mas é algo bem sucinto. É realmente reiterar todos os argumentos da primeira sustentação. E realmente, em 3 desses casos, de acordo com a DRJ, o mérito já foi discutido num processo vinculado, não restando saldo passível de restituição. Mas esses casos vinculados, eles ainda não têm decisão definitiva. A empresa ainda não foi intimada do acordo da DRJ, que, de acordo com o acompanhamento do Comprote, foi proferido no final do ano passado. Então, caso eles ainda não tenham uma solução definitiva, requer-se ao menos o sobrestamento até o julgamento definitivo desses casos vinculados. Os outros 2, que é o final 2011-11 e 2011-11, os processos vinculados acabaram de ser julgados no lote de repetitivos e requer-se que o crédito seja analisado porque são créditos diferentes. Basicamente isso, as minhas observações, mas reitero tudo que eu já expus na primeira sustentação oral. Obrigada, doutora Larissa. Doutora Semiramis, o seu voto é para todo o conjunto ou vai ser individualizado? Para todo o conjunto, porque, como eu disse, o manual orienta a que seja feito o julgamento se o conexo ainda estiver na origem, né? E aqui eu aproveitei as decisões porque a DRJ trouxe para cá as decisões que ela tinha proferido. E todos os julgamentos seguem a mesma recomposição das receitas da contribuinte. Então, o mesmo valor usado no item 27 para conceder empate o crédito é a mesma tabela usada nesses outros 5 processos. Então, a DRJ trouxe o resultado daqueles processos para este e negou o provimento justamente porque o crédito que cabia reconhecimento foi todo usado nos outros processos. Então, por isso que a linha que eu segui foi também nem entrar no mérito em relação ao que é operacional ou não, porque aqui já não teria o crédito passível, né? E o levantamento, segundo a escrituração da recorrente, já foi feito. É a mesma planilha que instruiu todos os julgamentos, do item 27 e esse aqui. Então, o que foi reconhecido não foi suficiente nem para as declarações dos processos conexos, né? Então, em virtude disso, a DRJ não entrou também em nenhuma outra possibilidade, porque o crédito tinha se esvaído, né? E está consolidado isso para a gente, porque os valores sequer chegam em recurso, e principalmente por ser compensação, não teria qualquer nova análise, né? O que caberia aqui, se a turma discordar, seria entrar no mérito do que é operacional ou não, e mesmo assim a resposta seria a mesma do item 27. Por quê? Porque não entendo que haja prova para afastar a tributação nas receitas que a contribuinte sugere que não são, de fato, receitas. São aquelas 4 que nós vimos no item 27. Então, para mim, aqui bastou a informação da planilha de que o que foi reconhecido não serviu nem para a homologação total do outro processo. Ok? Ficou claro ou não? Ficou? Ok. Alguma questão? Podemos votar? Marco Antônio? Estou acompanhando. Por mim, tudo bem. Podemos votar, então? Sim. Então, para os itens 119 a 123,
a relatora está propondo negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Vai. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Eu não escutei bem, doutor Salvador, me desculpe. Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, nos itens 119 a 123, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos o julgamento dos processos da recorrente Postiba e agradecemos aqui a participação e a sustentação da doutora Larissa. Desejamos uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Para mim tá bem ruim, mas tá indo no limite. Para mim tá perfeito. Pra mim tá tudo certo também. Marco Antônio, a gente não tá te vendo. Eu sugiro que você saia de novo desde o começo. Eu posso sair. Posso sair e entrar Posso novamente. tirar, então? Posso te tirar? Sem problemas. Tô saindo. Vamos ver se ele aparece. O Salvador também, então, não está aparecendo. Estou de volta. Você aí, Salvador? Melhorou, agora tivemos. E eu não tá me vendo? Não, eu vou te Então tirar também. Expulse. Uf. Marcelo, então a gente vai passar para os processos da Aliança. E aí a gente vai dosando, ver como vai o tempo. Se for o caso, a gente continua para frente. Vamos só esperar todo mundo entrar. Antônia, agora sim. Vou passar o Salvador. Chegou a ver, Salvador? O Aliança tem patrono, né? Tem. É por isso que ele seria o próximo. Ou é o próximo. São 5 processos, né, Marcelo? Tá sem microfone. É repetitivo, né? Não foi indicado aqui. É repetitivo? Eu só tenho... É só um. Não, mas tem o seu tá indicado sim, tá no seu nome. Não, aqui na sustentação. Ah, Na entendi. sustentação veio meu nome, não veio. Ah, entendi. Vamos em frente, então? Então, eu peço, por favor, que o apoio convoque o advogado. Nós vamos passar para os itens 131 a 137 da Aliança One Brasil, exportador de tabacos. E o patrono, Dr. Ricardo Fernandes. Eu peço, por favor, que o apoio convoque. Farei a convocação, presidente. Muito obrigada. Qual que a gente abre, Marcelo? Oi? Qual que é o item? Vai na ordem? Agora eu não entendi. 131 a 137. Patrono convocado, presidente. Você vai um por um na ordem, Marcelo? Não, mas é repetitivo, só tem um. Ai, desculpe, é que eu tô olhando aqui, eu esqueço, gente. Desculpe. É o 131. Desculpe, Marcelo. Boa tarde, gente. Vocês me escutam? Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado. Tudo bem, doutor Ricardo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos, então, iniciar o julgamento dos itens 131 a 136. O relator, doutor Marcelo Costa Marques de Oliveira, na verdade, do item 131, os outros são repetitivos. A contribuinte é a Aliança One Brasil, exportadora de tabaco limitada. E nós temos aqui a participação do doutor Ricardo Fernandes. O senhor vai sustentar, certo?
Sim. Ótimo. Obrigada. Obrigado, senhora. Doutora Semires, a senhora levantou a mão? Ou foi impressão minha? Eu acho que foi impressão. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor Marcelo, por favor. Presidente, eu só vou consignar o seguinte, eu só estou vendo a senhora, não estou vendo mais ninguém, mas se vocês estão me vendo e me ouvindo, eu vou seguir em frente, tá? Eu só estou vendo a senhora, eu não vejo mais ninguém. Eu estou vendo todo mundo e ouvindo você também. Então, Para tá mim bom. também está perfeito. Então, vamos lá. Então, é um despacho decisório que deferiu parcialmente um pedido de ressarcimento e as compensações vinculadas. Né? Esse despacho decisório se baseou num relatório de ação fiscal que efetuou uma glosa de créditos. Qual é, em síntese, o que aconteceu? A recorrente ela efetuou diversas vendas ao longo dos anos e essas vendas elas não foram recebidas. Assim, ela baixou esses créditos como perda, né? Em termos contábeis, equivale a você debitar uma conta de perda, uma conta de resultado do exercício e creditar a conta do ativo de contas a receber. Ocorre que em anos seguintes ela recuperou uma boa parte desses créditos. E equivocadamente, a seu ver, e até ao ver da própria fiscalização, esses créditos foram novamente tributados pelo PIS e a COFINS. Então, o que aconteceu? A recorrente ela pegou esses créditos, essas receitas indevidamente tributadas, e lançou na base de cálculo dos créditos do artigo 3º, da 10.833 e 10.637. E aí o que acontece? A fiscalização, ela no relatório fiscal, ela até se manifesta no sentido de que, conceitualmente, houve um pagamento indevido, porém, o formato, a forma por meio da qual a recorrente tentou recuperar essa tributação indevida é que foi inadequada, não poderia ter sido por intermédio do cômputo na base de cálculo dos créditos. Eu acho que, em suma, é isso, e eu vou passar a palavra, devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu passo a palavra agora ao patrono, doutor Ricardo, por favor. Senhora presidente, senhor relator, senhores conselheiros, às 17h17 já deve estar todo mundo cansado, então eu vou fazer uma sustentação oral breve, focando só nos pontos principais. Outro dia eu estava lendo que num dia bom eu conseguiria a atenção de vocês talvez por 3 minutos, que é o normal em todos os julgamentos. Então, às 17 horas, depois de tudo que passou, talvez eu consiga até menos efetivamente. Então, eu queria só afirmar alguns pontos que são realmente importantes. O primeiro ponto, essa empresa ela vende cigarro, tá? Então, o que ela faz? Ela subsidia lá o pessoal que vai plantar o fumo. E aí teve uma crise lá, os caras não pagaram. Passou muito tempo sem receber esses créditos. Aí nos termos da 9430 da PDD, ela verificou que não ia receber os créditos, baixou os créditos regularmente. Mas já tinha oferecido a tributação pelo PIS e COFINS, então tinha pago. Baixou os créditos para fins de imposto de renda e CSL normal, sem problema nenhum. Passado muito tempo, começou a chover, e os caras falaram assim, poxa, vou pagar esses caras aí, porque senão eles não mandam mais semente, eu não consigo plantar. Aí todo mundo foi lá e pagou a empresa de fumo. Ela recuperou os valores. Então, o ponto que é importante aqui. Primeiro, a fiscalização verificou que tudo isso é verdade. Verificou-se que esses valores já tinham sido oferecidos à tributação e, portanto, quando ela ofereceu novamente a tributação, estava oferecendo 2 vezes a tributação. Por isso que a fiscalização, em diligência, verifica, realmente você tem o crédito. Então, ponto pacífico, ao crédito.
conforme a própria diligência da fiscalização. Aí, no processo de refazimento da contabilidade, o que o fiscal fez? Ele foi lá e falou assim, olha, você tinha crédito em junho e julho, e já passou 5 anos, então eu não posso glosar esses créditos, eu não posso lançar esse junho e julho, mas eu posso glosar. Veja bem, ele não poderia lançar, mas ele disse que poderia glosar. Então ele glosou junho e julho antes de 5 anos, recompôs a escrita e viu o reflexo que isso teria para o futuro. Então, o que eu queria deixar aqui como mensagem para vocês, porque o direito vocês conhecem muito bem. O ponto 1, o crédito existe. Ponto 2, a fiscalização verificou, é pacífico. Ponto 3, para fins de verdade material, há crédito. O feito que a empresa fez para se creditar, realmente não era o mais correto, mas também não trouxe nenhum prejuízo ao fisco, porque a verdade material é efetiva. Aí, o procedimento do fiscal. O procedimento do fiscal foi o seguinte, olha, eu não posso lançar junho e julho, e ele realmente não lançou. Expressamente ele diz, foi alcançado pela decadência. Mas aí ele reconstitui a base de junho e julho e verifica o reflexo que teve em setembro, que é justamente o que nós estamos discutindo aqui, porque ele refaz a base de cálculo, porque ele não pode lançar, e vê os reflexos. Então a minha pergunta é, ou nós temos a decadência para os dois, ou nós não temos. Tipo, nós não podemos ter a decadência para lançar o crédito e não ter a decadência para reconstituir. Então, a sustentação oral é esse problema aqui de forma muito simples. Existe o crédito e realmente a empresa se valeu de uma forma equivocada, porque ela foi lá e creditou, não tinha autorização na 10.833 para se creditar. Mas trouxe algum prejuízo ao fisco? Não. Houve diligência? Houve. Verificou que houve o crédito? Houve. É legítimo? É. Ponto 1. Ponto 2. Podia lançar? Não podia lançar, porque já tinha passado 5 anos. O fiscal fala isso na fiscalização? Fala isso na fiscalização. Então, o que ele faz? Reconstitui a base. Só que aí ele reconstitui de mais de 5 anos, porque foi isso que aconteceu. E ele traz a valor presente, que é a primeira competência, e aí nós temos esse auto. Aqui, nós temos 6 processos e todos eles são de valores pequenos. A gente não está falando de R$1 milhão, é menos do que isso. Mas a ideia aqui é verdade material e limite para reconstituição em razão da decadência. Eu acho que é isso, o básico, de forma bem sucinta, porque o direito os senhores reconhecem. O que a gente espera do tribunal nesse momento? Que a gente ganhe o caso. Mas, além disso, que o tribunal também verifique que o crédito estava lá, que não há prejuízo nenhum. Porque eu penso que, no caso da empresa, se a empresa, porventura, não tem uma decisão favorável no processo administrativo, ela vai fazer o mesmo questionamento lá no processo judicial com essas mesmas coisas. Não tem sentido. Então, o tribunal, embora não esteja na legalidade, a gente espera que o tribunal consiga verificar a efetiva existência do crédito e ajuste essa situação, porque o sistema não permitia também que fosse feito de forma diferente naquela época. Muito obrigado, desculpa eu falei que era 3 minutos, acho que foi uns 4, mas obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Ricardo. Eu devolvo a palavra ao relator, a não ser que tenha alguma pergunta. Não, então devolvo a palavra ao relator. Bom, é importante a gente situar que existem aqui dois assuntos, um muito menor do que o outro. Existe um assunto que é a questão da recuperação de créditos, e existe um outro assunto muito menor de alguns ajustes no DACOM, alguns erros. Tá? E é importante que eles... Inclusive, eu tenho propostas distintas para eles, mas é importante saber que há 2 assuntos distintos. Tá? O primeiro tópico, eu sigo aqui, né, como é meu costume, né, o primeiro tópico do recurso voluntário, ele diz que houve, a recorrente, ela invoca a decadência, né, como o doutor falou, a decadência. Ela entende que os créditos não poderiam ser revisados. Eu já me manifestei aqui na turma, eu acho que não há dispositivo legal que imponha tal limitação, então eu nego o provimento a esse argumento. O segundo tópico, ele vem com a legitimidade do crédito e a aplicação da verdade material, que é o cerne dessa discussão. Tá?
Nesse ponto, eu voto por dar provimento ao argumento do contribuinte. Eu acho que a forma ela é importante, mas ela não pode ser, a sua importância não pode ser exacerbada. De fato, o contribuinte ele deveria ter retificado as bases de cálculo, retificado os informativos fiscais da COM, né, retificado as DCTFs, apurado impostos pagos indevidamente e os compensado regularmente. Era isso que ele deveria ter feito. Né? Computá-los, né, como crédito do artigo 3º é uma incorreção, sob o ponto de vista conceitual. É uma incorreção. E eu aqui eu tenho provimento porque, no fim das contas, né, não há, no relatório de ação fiscal, nenhuma, não foi, e aí uma das espinhas dorsais aqui do meu voto, a fiscalização ela não indicou que o contribuinte tivesse logrado vantagem financeira com o procedimento que ele adotou. Em outras palavras, ele recuperou apenas aquilo que ele realmente tinha pago a maior. E eu lhe diria mais, eu acho que o contribuinte, se tivesse andado, se o contribuinte tivesse andado corretamente, ele teria recuperado mais, porque ele teria apurado tributo pago a maior e teria adicionado juros Selic. Então, se no resultado final a gente não teve a obtenção de vantagem, se a gente reconhece que há um direito creditório, houve um pagamento indevido e há um direito creditório, eu acho que a gente deve privilegiar aqui o princípio da verdade material e receber os argumentos da recorrente. Então, o meu voto na questão da recuperação de créditos é por dar provimento ao contribuinte. Porque, indubitavelmente, quando você baixa, ele fez uma venda só, eu até pulei o assunto, porque eu acho que ele para a turma é muito simples, mas só para lembrar, ele fez uma venda, tributou. Aí ele baixou o crédito que não recebeu. Um tempo depois ele recuperou o crédito e tributou de novo a receita. E isso restou incontroverso nos autos. Importante. A fiscalização comprovou isso. E também não levantou que teria havido, ele teria logrado alguma vantagem financeira com isso. Então, seguindo, no tópico, então eu dou o provimento para reverter as glosas, né, relacionadas à recuperação de créditos. Tá? Indo adiante, no tópico seguinte, o contribuinte ele discute de novo o mês de setembro de 2006 e ele discute os tais outros ajustes no DACOM. O que aconteceu? Na manifestação de inconformidade, o contribuinte não fez uma defesa específica desses ajustes. Eu digo uma defesa específica, ele não justificou, disse, olha, os ajustes estão certos, a fiscalização está errada, o número está certo, não. No recurso voluntário, ele mais uma vez não trouxe esses argumentos específicos, mas ele disse que os argumentos genéricos, né, que falam de decadência, que falam do princípio da verdade material, seriam suficientes, que ele apresentou na manifestação de conformidade e também no recurso voluntário, seriam suficientes para defendê-lo. Eu não vou... a minha primeira reação foi a de não conhecer esses argumentos por preclusão. Mas eu não farei isso. Tá certo? Porque, de fato, fez-se aqui uma retórica, né? E depois a gente pode ser questionado de não conhecer e realmente, conceitualmente, os argumentos estão nas duas peças. Mas eu revisitei os critérios, revisitei os ajustes e eu nego provimento aos argumentos do contribuinte e, na minha opinião, eu até adotei aqui os argumentos da DRJ
para esse caso dos outros ajustes no DACOM. Tá certo? Marcelo? Não, eu vou... Sim. Esse ponto dos ajustes do DACOM é o ponto 3.4, é isso? Não, 3.3. 3.3. O 3.4 é que a recorrente ela pediu o julgamento simultâneo dos processos. Tá? E, na verdade, está ocorrendo não de todos os processos que ele listou no recurso voluntário, nem todos estão aqui, porque nem todos estão no CARF já. Mas eu acho que muitos deles, 5, né? Estão aqui. 5, não 6, estão aqui. Então, os que estão no CARF estão sendo julgados e é o que o regimento determina. Então, em suma, eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas dos créditos dos meses de setembro de 2006 a setembro de 2006 e agosto de 2007, porque ele fez o cômputo nesses 2 meses, calculado sobre as receitas com recuperação de créditos registradas nos meses de dezembro de 2002 a julho de 2006. Sendo claro, porque eu sei que o doutor Salvador vai perguntar, os meses de dezembro de 2002 a julho de 2006 foram os meses ao longo dos quais ele reconheceu as receitas e tributou pela segunda vez. Tá certo? Então, presidente, esse é o meu voto, eu devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marcelo. Alguma questão? Não, então, Eu tenho uma pergunta. Esse processo aí é paradigma, né? Aí o doutor Marcelo está citando meses aí na parte da conclusão. Eu queria saber se o crédito aí ele decorre totalmente desses meses, porque essa decisão vai ser aplicada aos demais aí, os abaixo, né? Olha, doutor... Aí, tudo bem para a gente poder, doutor Marcelo. Talvez o senhor já saiba até que... Não, eu não sei, o que acontece é que o procedimento identificado pela fiscalização foi de cômputo dos créditos nesses 2 meses só. Entendeu? Ele identificou o problema e colocou uma parte no mês de setembro, outra parte no mês de agosto de 2007. Provavelmente ele até identificou em 2 momentos distintos que tinha cometido o erro. Então, aqui a gente está julgando a legitimidade dos créditos desses 2 meses. Eu acredito que as repercussões em outros meses não haverá problema. Agora, eu não abri mesmo porque eu não tenho esses outros processos comigo, então eu não posso afirmar para o senhor o que tem lá dentro. Mas, Marcelo, a sugestão do Marco Antônio é não referir aos meses na conclusão, se possível, porque depois vai ser aplicado as paradigmas, né? Em relação aos repetitivos. A gente até tem que ter uma retificação de ata por isso hoje. Posso fazer um esclarecimento de uma genérica? Sim, por favor, doutor Ricardo. São 6 processos porque tem diversas perde-comps para compensações de outros valores, mas a origem do crédito são essas 2 competências. São só essas 2 para todos? Sim, para todos. Perfeito, então. A aplicação vai ser perfeita em relação às demais. Era só essa, porque a gente teve justamente uma retificação logo no início aqui da sessão. Não, perfeito. De ter informado esses meses, né? Ponto é perfeito. A outra alternativa seria apenas, no caso aqui, votar parcial para reverter as glosas da recuperação. Mas, tranquilo, sem problema algum aí. Eu não me oponho a nenhuma das 2 possibilidades. Se vocês quiserem fazer a mais genérica para vocês ficarem tranquilos, eu não me oponho, porque são 2 competências que originaram todos os débitos. Se sair com essa redação, também resolve, né? Fica à vontade. Então, ok. Obrigada, doutor Marco Antônio. Doutor Salvador, você teria algum comentário? Já foi confirmado, porque eu só ia perguntar assim, as receitas que era para ele receber e não receber era de dezembro de 2002 em diante, e aí quando ele recebeu os valores... Não foi isso não. Ele vendeu em períodos anteriores a esse. Tá. Ele recebeu nesses períodos. Ao longo dos meses de dezembro de 2002 a julho de 2006, nesses 4 anos, ele conseguiu recuperar. E aí pagou pela segunda vez. E aí ele escriturou como crédito em setembro de 2006 e agosto de 2007. Beleza.
Ok, obrigada. Podemos, então, votar? Então, nós estamos no item 131 e a proposta é provimento parcial para reverter as glosas dos créditos dos meses de setembro de 2006 e agosto de 2007, calculado sobre a receita com recuperação de créditos, conta a receber, registrado desde dezembro de 2002 a julho de 2006. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Acho que a Lisiane travou, ou não? Não, eu não ouvi o voto. Vocês ouviram, doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Eu também acompanho o relator e eu fico muito, não sei se é constrangido ou incomodado, quando o crédito é verificado, inclusive assumido ou dito pela fiscalização e por um critério formal isso é negado, né? Já aconteceu isso algumas outras vezes também. Acontece naqueles casos de IPI, né, crédito presumível de IPI, que eu dou quando o contribuinte não faz no livro de apuração os outros créditos, mas ele traz todas as documentações que de outra forma chega no crédito, né? Então, eu concordo com o Marcelo. E só, doutor, a questão da glosa, eu particularmente tenho o entendimento de que quando há o PERDCOMP, acho que o Marcelo é em todos os casos, mas quando há o PERDCOMP, como há um pedido de crédito, não tem data mesmo para a fiscalização auditar os créditos. Eu penso um pouco diferente quando é auto de infração, porque o confronto de crédito e débito em cada período de apuração compõe o montante de tributo a ser pago. E como o tributo é sujeito a lançamento por homologação, num auto de infração, até para glosar um crédito, eu entendo que deveria respeitar os 5 anos, mas é só no auto de infração. Aqui na compensação, eu acho que não. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigada. Doutora Semires? Acompanho também o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, o item 131, a decisão é por unanimidade para dar provimento parcial nos termos do voto do relator. O julgamento do item 131 é paradigma para os julgamentos dos itens 132 a 136. É 132 a 136, né, Marcelo? Porque eu acabei de ler aqui na ata, está um E no lugar, mas é 132 a 136, e o resultado do julgamento do processo em referência era aplicado aos processos repetitivos de que tratam os itens 132 a 136. Semira, na hora de fazer a ata também tem que corrigir, por favor. E com isso concluímos o julgamento dessa recorrente e agradecemos aqui a participação do doutor Ricardo Fernandes, muito elucidativa. Senhora presidente, muito obrigado, senhor relator, todos. Graças a Deus, excelência, era e não A, né? Ao contrário, A e não E. Assim a gente julgou 6 processos de uma vez só, né? Você pensou se fosse só 2? Aí é triste demais, né? Muito obrigado. Um bom dia para vocês. Obrigado, bom final de dia. Um abraço. Tchau, tchau. O senhor também. Boa tarde. Agora é com vocês. Nós fazemos o último com o patrono? Conseguimos até as 18? Esse embargo é um embargo, né, Marcelo, agora? 137? Olha, não, mas eu não sei, agora eu me perdi. Eu sei que o DVX tem patrono, eu não sei se o Barley tem também. Está escrito aqui na pauta, videoconferência. Então, não, o Barley é um embargo, tranquilamente a gente consegue fazer. É até do nosso queridíssimo Winderley. São 3 ainda que tem acompanhamento, né? Barley, Compre e DVX, é isso mesmo? Eu acho que o Compre não tem, não. Tem sim também. Tem também? Tem. E o Compre, então, o Compre são 6 processos, cara. Tem um aqui, eu não sei, eles estão... Não, é o embargo. São 2 ainda. É o 137 e o 139, mas se der tempo, a gente consegue fazer mais um.
que seria o 137. Com certeza 137 dá para fazer. Então vamos lá? Vamos? Então vamos passar o julgamento do item 137, da Bagley do Brasil Alimentos. Nós temos a vista aqui a sustentação da doutora Amélia Marques Pereira de Souza. Eu peço, por favor, que o apoio a convoque. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Desculpa perguntar para todos, o advogado Ricardo Fernandes do outro item ainda aparece para vocês? Para mim aparece. Quem sai sempre fica aqui para mim. A doutora Amélia, ele não. A Amélia entrou agora. Doutora Amélia, boa tarde. Me escutam? Seja muito bem-vinda. Doutora Amélia, boa tarde. Doutora, nos escuta? Eu escuto, vocês me escutam? Sim. Ótimo. Tá dando tudo certo, então. Sim, boa tarde. Boa tarde, Seja muito como vai? bem-vindo. Nós estamos vendo sua imagem só. Não estão vendo? Eu estou vendo. Eu estou vendo e ouvindo. Você tá Também vendo? estou vendo e ouvindo. Ah, então tá bom. A minha conexão que não tá boa. Daqui a pouco aparece, não se preocupe. Então, nós... Preciso instalar extensão? Não precisa não. Bom, senhores, senhoras, serei breve, realmente é bem simples. A gente está tratando aqui de um julgamento de um embargo de declaração da empresa Bagley. Doutora, Eu tenho que fazer primeiro a gente vai explicar o processo. Doutora? Então, eu não estou ouvindo. O primeiro relator, eu vou anunciar, o relator vai explicar e aí eu lhe passo a palavra. Ah, ótimo, eu achava que vocês dispensavam o relatório igual no tribunal. Não. Então, nós vamos passar o julgamento do item 137, de relatoria do Dr. Marcelo Costa Marques de Oliveira, recorrente Bagley do Brasil Alimentos, e nós temos aqui a participação da doutora Amélia Marques Pereira de Souza, que depois do relatório vai sustentar e tem 15 minutos. Eu passo a palavra para o relator, doutor Marcelo. Boa tarde, doutora. Trata-se de embargos de declaração admitidos pela presidente desta turma. O processo cuida de uma não homologação de compensação em função do DARF figurar no banco de dados da Receita Federal como integralmente vinculado a um débito. A embargante, ela alegou que efetuou pagamentos indevidos, né, que retificou da CON, da CTF. A DRJ não acatou o crédito por falta de provas. Em sede de recurso, ela apresentou alguns documentos, mas essa turma é que julgou insuficiente. E no seu recurso voluntário, ela pleiteou a realização de diligência para que a unidade de origem confirmasse a legitimidade dos créditos, né, inclusive por meio da solicitação de documentação complementar. Presidente, um resumo do que entendo ser importante. Devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu passo agora sim, a palavra à doutora Amélia, por favor. A senhora tem 15 minutos. Obrigada. É exatamente esse o caso. Em verdade, a gente está nos embargos de declaração buscando correção aí de vícios no acórdão, que a gente entende que ele foi omisso exatamente em relação à documentação que foi juntada posteriormente, e, ao mesmo tempo, contraditório, porque apresenta novos documentos que poderiam ter sido trazidos como forma de verificar a existência do crédito, mas reconhece que esse crédito não existe. Nesse caso, a empresa Bagley, em março de 2005, ela, por erro na apuração da base de cálculo de COFINS, ela efetuou um pagamento a maior que lhe gerou um crédito. Esse crédito ele foi transmitido por PERDECOMP e ela retificou o da CON somente. Quando teve o despacho decisório, então foi negada a compensação sob o argumento de que a DCTF dela deveria espelhar também o que foi retificado no DACOM. Então, ela retifica a DCTF
e na sequência ela tem negado ainda o pedido de crédito sob o argumento de que a simples retificação não bastaria, que ela precisaria demonstrar contabilmente esses documentos. Então ela traz aos autos toda a apuração que foi feita, o que demonstra as notas fiscais de saída, registros de devolução, etc., a razão de contas, balancete, enfim, diversos documentos, e esses documentos, quando o acórdão é proferido, eles são considerados insuficientes. Então, os embargos de declaração são para que seja sanada essa omissão, que esses documentos sejam analisados, para que seja verificada a apuração, ou então que seja convertido esse julgamento em diligência para apurar a efetiva existência do crédito. É isso. Muito Apenas obrigada, isso. doutora. Eu devolvo a palavra ao relator. Bom, como de hábito, eu vou ser breve, eu acolho os embargos para sanear, de fato, houve uma omissão. Eu acolho os embargos para sanear a omissão com relação à apreciação do pedido de diligência, mas no mérito eu nego o provimento, porque eu entendo que uma diligência ela não se presta à produção de provas, mesmo que complementares. As provas que estão nos autos foram consideradas insuficientes pela turma, também não cabe nós reexaminarmos essa deliberação em sede de embargos. Então, eu acolho, saneio a omissão, aprecio o pedido e nego o provimento. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos votar? Doutor Marco Antônio, por favor? Acompanhe o relator. Muito Só obrigada. uma pergunta. Não deveria, como ele reconheceu a omissão, essas coisas de embargo é sempre muito confuso. Quem é mestre nisso aí é a Semínimo, de saber como que resolve. Ele acolheu os embargos para sanar a omissão, aí devia ser só concluir para ser efeitos infringentes ou devia colocar para negar provimento? Eu nunca sei como coloca. Eu estava esperando a minha vez de votar para dizer justamente isso, porque os embargos ou você acolhe ou você não acolhe. Se não acolher, significa que não tinha omissão, não tinha obscuridade, não tinha nenhum equívoco, nenhum vício no acordo embargado. Agora, havendo algum vício, de fato, você acolhe os embargos. A solução do vício vai te dar um efeito infringente ou não em relação ao acordo embargado. Entende? Certo, tá bom. Porque já tinha sido negado o provimento lá, né? Aqui ele arrumou a fundamentação do acordo. Não, na verdade, teve um pedido de diligência que não foi analisado no acordo. Mas em relação às mas não mudou o resultado do acordo, não mudou. entende? Por isso que é sem efeito infringente. Não, sem efeitos infringentes, é isso, né? Eu acho que eu achei que isso estava, eu achei que estava claro isso, mas o acolher os embargos, ele já pega tudo. Você dizer se tem um vício ou não, e aí você só dá a conclusão se vai ter alteração no embargado ou não. E a alteração ela é indicada pelo efeito infringente. Então eu achei que já estava, que estaria claro, mas eu posso colocar no final, né? Eu posso alterar o final, boto nego o pedido de diligência, entendeu? Aliás, eu deixo no isto posto, nego o pedido de diligência e embaixo, na conclusão, eu deixo apenas acolho os embargos, sem efeitos infringentes. Tá bom. Isso, é verdade. Foi só esse ponto que foi admitido, né? A questão de suficiência de prova não foi admitida, né? Não. É isso mesmo. Ok. Eu acho melhor, então, reiniciar a votação. Doutor Marco Antônio? Então ficou acolhidos embargos sem efeitos infringentes, correto? Isso. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhe, presidente. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão do item 137 é por unanimidade de voto.
Agradecemos aqui a participação da patrona, doutora Amélia. Obrigado, doutora. Obrigada a todos. Boa semana para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, encerramos por hoje? Doutora, sai fica, né? Doutora Lidiane? Oi. Sim. Tem um patrono, né, disponível, só para avisá-la que aqui está chovendo muito e eu vou ficar um pouco além do horário. Se a senhora quiser continuar. Tá bom. Obrigada. Bom, fazemos mais um, Salvador, ou não? Se até umas 6h10, podemos. A aula vai ser online, né? Então, assim, a aula começa às 6h20, a minha aula. Então, até umas 6h10 dá para ir. Se Então, dá para desenrolar em 20 minutos. Podemos ir então, Marcelo, é seu. É o 139. O DVX? Isso. Podemos. Aí a gente faz o patrono do amanhã, é o último. Então, por favor, Patrícia, convoque o patrono do item 139. Farei a convocação, presidente. O 138 também não tem patrono, presidente? Fica escrito que tem. Tá na lista. Que tem também, né? Compli. Tem patrono, 138. Compli. Na pauta anotada está dizendo aqui que tem. Veio não tá. Na pauta tá. Eu peguei a lista de orientações, não tá. Bom, mas ele mas deve a gente tá aí, vai então. fazer. Vamos perguntar. Olá, doutora. Olá, Doutora Isabelle. Tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, nós vamos iniciar o julgamento do item 139, cujo relator é Marcelo Costa Marques Oliveira, recorrente a DVX, Comercial e Industrial, e a doutora Isabelle Oliveira de Carvalho vai participar e fazer sustentação, certo, doutora? Certo. Ótimo. Então, eu passo a palavra ao relator, por favor. Tá bem. Temos aqui esse processo, ele vai gerar bastante discussão, acho eu, pela conclusão que eu estou propondo. Trata-se de uma auto de infração para cobrança de multa derivada da conversão de pena de perdimento em multa pecuniária, por falta de comprovação da origem dos recursos para efetuar a importação. Eu acho que devo ouvir a palavra, presidente, para que a patrona ela apresente as alegações de defesa e evitar repetição. Obrigada, doutor Marcelo. Por favor, doutora Isabelle, a senhora tem 15 minutos. Perfeito. Bom, o auto de infração aqui discutido, ele se trata de um auto de infração conforme o ilustríssimo conselheiro relator breve relatou aqui pra gente. Se trata de um auto de infração que teve a pena de perdimento convertido em multa, e os ilustríssimos julgadores da primeira instância administrativa, eles julgaram improcedente a nossa impugnação, mantendo o débito consubstanciado nesse auto de infração, por entender que a conversão da pena de perdimento em multa se deu pela decisão administrativa que declarou inapto o CNPJ da empresa, né, porque ela não teria comprovado a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência das mercadorias que são objeto de uma comercialização internacional. Só que, conforme demonstrado no recurso voluntário em julgamento, e como tentarei demonstrar também na minha breve sustentação, essa decisão administrativa de primeira instância precisa ser reformada. Bom, a empresa ela participou, né, de um procedimento de fiscalização, e esse procedimento de fiscalização ele foi encerrado sumariamente em 16 de fevereiro de 2005, sob o fundamento de que a empresa recorrente não teria cumprido, né, com as exigências exigidas, né, no procedimento fiscalizatório, ela não teria cumprido com as intimações ali expedidas, né, o que aplicando dessa forma a pena de perdimento. Só que, ao contrário do que entenderam também os ilustríssimos julgadores de primeira instância administrativa,
e como demonstramos no recurso voluntário em julgamento, esse procedimento fiscalizatório ele foi encerrado sumariamente de maneira equivocada, o que macula de nulidade o auto de infração aqui discutido. E por que ele foi encerrado de maneira equivocada sumariamente? Porque a recorrente, como nós podemos observar no documento número 2 juntado no presente recurso voluntário, ela cumpriu com todas as intimações expedidas nesse procedimento fiscalizatório. Ela se mostrou adimplente, ela não foi inerte, ela cumpriu com as exigências de forma tempestiva. Então, com o cumprimento dessas exigências, ela demonstrou, né, a origem lícita dos recursos empregados no seu estabelecimento, a sua regular constituição e seu regular funcionamento. Ainda em observância a esse documento número 2, nós podemos perceber que os protocolos de entrega dos documentos, eles são datados, e as datas correspondem ao período de vigência do procedimento de fiscalização. Vejamos, o procedimento de fiscalização, ele teve início em 27 de janeiro de 2004. Seu encerramento sumário se deu em 16 de fevereiro de 2005. E os protocolos, eles são datados de maio, junho, julho, setembro, dezembro de 2004 e o último em janeiro de 2005. Vejamos, senhores, que todos os protocolos, eles foram entregues durante o procedimento fiscalizatório, não havendo qualquer inércia da empresa recorrente que ensejasse o encerramento sumário do procedimento fiscalizatório. Além disso, o equivocado encerramento desse procedimento fiscalizatório ensejou 2 autuações à empresa recorrente, a que estamos discutindo no presente recurso, e também o auto de infração 07-177-00-00350. Esse auto de infração ele é idêntico ao que estamos discutindo no recurso voluntário, diferenciando apenas as mercadorias que foram albergadas por ele, e ambas as autuações tiveram a pena de perdimento convertida em multa. Nesse auto de infração, que foi discutido em outro processo administrativo, o julgamento ele foi convertido em diligência, e na diligência, a empresa recorrente, através desses protocolos que juntamos no documento número 2, ela conseguiu demonstrar que cumpriu de forma tempestiva com todas as exigências do procedimento fiscalizatório. Ou seja, ela se mostrou adimplente e não inerte, como tinha entendido a fiscalização por encerrar sumariamente esse procedimento. Diante do resultado dessa diligência, foi proferido o acórdão 07-19-105, extinguindo o crédito consubstanciado naquele auto de infração, sob o fundamento de que a empresa ela teria sim sido adimplente e cumprido com todas as intimações expedidas naquele procedimento fiscalizatório. Essa decisão, senhores, se mostra sim assertiva ao presente caso, tendo em vista a demonstração da recorrente de que cumpriu com todas as exigências do procedimento fiscalizatório e com todas as intimações que foram ali expedidas. Até porque o artigo 10 da Instrução Normativa 228 de 2002, ela preveu a possibilidade do encerramento sumário apenas na hipótese em que a empresa se mostra inerte, né, em que a empresa não cumpre com as exigências e quando a empresa ela não cumpre com as intimações que foram ali expedidas, o que, como visto, não ocorreu no presente caso. A partir do momento em que a empresa cumpriu com as intimações expedidas, o procedimento a ser adotado seria a averiguação da existência ou não da interposição fraudulenta de terceiros, e não o encerramento sumário desse procedimento com a presunção da existência de interposição fraudulenta de terceiros. Então, ilustríssimos conselheiros, o que se busca com o presente recurso voluntário é apenas a aplicação literal e isonômica do artigo 10 da Instrução Normativa 228 de 2005, né, que prevê o encerramento sumário apenas na hipótese em que a empresa não cumpre com as intimações expedidas durante o procedimento, que não aconteceu no presente caso, né, e com isso a gente pleiteia pela procedência do recurso voluntário, julgando, né, determinando a nulidade do auto de infração, né, do lançamento consubstanciado no auto de infração aqui discutido, referente à multa aplicada, e que seja cancelada, assim, a sua cobrança. Agradeço, Vossas Senhorias, por toda a atenção que me foi dada e aproveito para expressar a minha satisfação de ter participado desse julgamento virtual.
Obrigada, doutora Isabelle. Eu devolvo a palavra para o relator. Posso falar? Vamos lá. Aqui nesse processo, o que acontece? Olha, estão todos... Eu não estou vendo ninguém, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não estou vendo ninguém, tá certo? Então vamos lá. O que acontece? Nesse processo aqui, houve um processo que é independente, que foi um processo de suspensão do CNPJ, também em decorrência do procedimento especial de fiscalização do 228, também em função, né, do encerramento sumário, em função de um suposto não atendimento à fiscalização. Então, houve um processo de suspensão do CNPJ, contra o qual foi apresentado um recurso hierárquico, e esse recurso hierárquico foi considerado intempestivo. Então, os argumentos de mérito não foram julgados lá no recurso hierárquico. O que acontece? Em sede desse processo que estamos aqui, do qual estamos aqui diante, novamente o contribuinte traz argumentos de defesa, eu vou me abster de fazer um julgamento sobre eles em função da minha proposta de voto, tá? Mas ele, de fato, ele apresenta argumentos de defesa, apresenta quadros dizendo que houve distribuição de lucro, aumento de capital, parte do lucro foi aumentado o capital, ele traz uns quadros demonstrativos, enfim, ele trouxe argumentos. E o que aconteceu foi que a DRJ não analisou esses argumentos e simplesmente negou o provimento porque o processo de suspensão do CNPJ já tinha sido encerrado na esfera administrativa. Em minha opinião, né, e o que acontece em função disso? Os argumentos de defesa não foram apreciados, né, pela DRJ. E se nós o fizermos aqui em sede de recurso voluntário, a gente não vai, eles não vão estar sendo submetidos a um duplo grau de jurisdição. Então, na minha opinião, tá, esse processo aqui, né, qual é o voto que eu tenho aqui? Em minha opinião, nós devemos anular a decisão da DRJ, devolver os autos para a primeira instância para que eles analisem os argumentos de defesa do contribuinte, porque, de fato, eles existem. Se eles são suficientes ou não para reverter a situação, aí os julgadores vão formar o seu juízo. Né? E eu até me inspirei aqui, né, para fazer esse voto num outro que nós julgamos aqui, em que nós debatemos muito, e eu, na época, eu até votei, meu voto foi contrário, mas graças a Deus essa turma puxou minha orelha e o meu voto eu fui vencedor, graças a Deus, e aí aprendi a lição, porque de fato os argumentos dele não foram apreciados nem no recurso hierárquico, nem em primeira instância, e então, na minha opinião, a gente deve devolver os autos para a primeira instância para que eles sejam analisados pela DRJ. É esse meu voto, presidente. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Alguma observação? Eu tenho uma. Doutor Marcelo, apenas um ajuste aí que eu acredito que deve ser feito no final da página 8. No último parágrafo, está escrito assim, ó. Assim sendo, verifica-se que, até o momento, os argumentos de defesa apresentados na impugnação, aí tem um não antes, não foram, de fato, apreciados. Verdade. Apenas isso aí, para evitar um embargo aí. Onde é que tá? Marco, me ajuda aí, Marco. É o último parágrafo. Último parágrafo, página 8. Folha 8, último parágrafo. Mas eu queria dizer que eu lembro desse voto aí do qual o doutor Marcelo fez referência. Foi um. Eu não tô achando, Marcão, desculpa, me ajuda aqui, cara. Eu não tô achando. Apenas começa o parágrafo. Assim, último parágrafo, folha 8. Antes da conclusão.
Reputo que Não, o de cima. Um antes desse, na folha assim anterior. sendo, verifica-se que até o momento os argumentos de defesa apresentados na impugnação foram... não foram de fato apreciados, tá? Faltou um não aqui. É isso. Rapaz, vocês são muito bons. Vocês são muito bons. Muito obrigado, Marco. Bem, eu queria apenas, no caso aqui, fazer um comentário, porque o senhor fez referência aí a uma situação de um processo que essa turma já julgou. Esse processo foi da doutora Semiramis, que envolvia decadência, né, autoinfração, em que o principal foi julgado e foi cancelado o auto por decadência. E o decorrente desse processo, né, tinha a mesma argumentação, a gente ficou naquele debate, se apreciaria ou não as argumentações. Esse aqui é similar a esse caso, embora envolva intempestividade lá, né, no outro processo, que apreciou a inaptidão do CNPJ, esse processo aqui com o final de 2005. Isso. E a DRJ fez referência a essa decisão. Só que essa decisão foi pela intempestividade, não analisou o mérito. Né? Não dá para simplesmente pegar aquela decisão e jogar para dentro desse e esquecer de analisar o que a recorrente, a contribuinte aqui está argumentando. Então, eu esperar, é lógico, a hora do voto, mas entendi perfeitamente todo o seu raciocínio, doutor Marcelo. Ok, obrigada, doutor Marco Antônio. Podemos votar? Marcelo, você pode só resumir sua conclusão novamente? Voto por anular a decisão recorrida com retorno dos autos para a primeira instância para apreciação dos argumentos de defesa contidos na impugnação. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor Salvador? Olha, eu não lembro de nada desse processo que o Marco Antônio acabou de falar, então eu não sei nem como que eu votei lá. Talvez eu tenha votado errado também. Mas nesse caso aqui eu estou acompanhando o Marcelo. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão aqui é por unanimidade de votos. Com isso, concluímos o julgamento do item 138. Agradeço aqui a presença da patrona. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Podemos parar a gravação, por favor?